punheteiro de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista de qualidade, porque nesse canal temos vídeos geralmente de segunda, quarta e sexta, pelo menos de quarta e sexta a gente tenta entregar. Segunda às vezes é um pouco difícil, mas sempre que o mago consegue, né, devido à minha agenda lotada e ser somente eu, a gente entrega de segunda, quarta e sexta, né? Quando não dá, eu sei que vocês entendem. De todo modo, sem enrolação, hoje, quarta-feira, dia da comunidade no canal, dia onde vocês mandam os seus relatos para o mago reagir, a comunidade julgar, dia onde vocês mandam suas dúvidas mais complexas e elaboradas, para o mago tentar responder de alguma forma e sanar essas dúvidas que vocês têm, dia onde vocês participam. E se você quer participar desse quadro, escreve já então o seu caos ou a sua dúvida para causos.monjamago@gmail.com, repetindo, causos.monjamago@gmail.com. Se for um caos, invente um título para sua história, e se for uma dúvida, uma pergunta, escreve hashtag dúvida no título. Tem que ser unicamente por esse meio, tá bom? Porque tem gente que manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, mago, lê no canal, tira dúvida no canal, e aí acaba que fica muitos lugares e o mago não consegue administrar. Tem uma fila, né? Afinal, para ser justo com todos, né? Tem gente que escreveu há muito tempo, tem gente que está escrevendo agora. Então, para ser justo com todo mundo, o mago tenta, na medida do que eu posso, obviamente, fazer uma filinha, né? Então, se você quer escrever, escreve para causos.monjamago@gmail.com e o seu caso ou dúvida entrará numa fila. E as pessoas me perguntam, mago, mas dúvida você já não tira de toda quarta-feira lá no Instagram? Sim. A ideia aqui são dúvidas maiores, que não dá para responder só em 1 minuto. Lá no Instagram, toda quarta-feira, para quem não sabe, não segue, inclusive sigam lá, @monge_a_mago no Instagram, que é a rede social que eu interajo com vocês fora o YouTube. O mago costuma, toda quarta-feira, abrir uma caixinha de perguntas onde as pessoas mandam perguntas diversas e eu vou respondendo no tempo que eu tenho. Aí fica um pouco pra quarta, um pouco pra quinta, um pouco pra sexta, às vezes eu vou respondendo conforme dá. Só que lá são perguntas mais pontuais, perguntas mais rápidas, que em 1 minuto dá pra resumir, ou mesmo responder o que a pessoa está perguntando. Aqui já é algo mais complexo, algo mais profundo, que em 1 minuto não dá para responder. Então, vamos tentar, no vídeo de hoje, sanar essas dúvidas que vocês trouxeram para o nosso canalzinho. Vamos lá que a pergunta é grande. Olá, mago, tudo bem com o senhor? Tudo bem contigo? Nossa, eu estou chamando você de velho. A minha dúvida é essa. Não, eu nunca tive pra mim que chamar alguém de senhor é chamar de velho, né? Isso é coisa dos antigos. No mosteiro, quando eu tinha meus 17, 18, 19, 20 aninhos, eu era chamado de senhor, mas não por ser velho, e sim por respeito à autoridade que eu tinha. Então o senhor é uma questão de respeito, eu acho elegante até. Minha dúvida é essa, eu fiz uma macumba com Siri pedindo expansão e abertura de caminho. Primeiro, faço uma invocação do anjo que frustra o capeta, faço o meu pedido, percebo que o Daimon fica quieto no cantinho dele, eles reclamam que no ambiente tem muita luz, isso incomoda eles, mas sempre digo que o anjo é para minha segurança, para eles não ficar com medo, e eles ficam mais à vontade. Faço leitura de salmos relacionado ao rito, como o 23 ou 65, gente, ele escreveu quase tudo sem vírgula, tá babado de ler. No final, falo que o anjo que frustra fiscaliza o seu trabalho, e 3 dias eu sonho com a carta da Imperatriz. Mago, não sei se estou fazendo errado, se é assim. Foi uma ajuda de Astaroth tão grande. Sabe quando está faltando algo no seu ritual? Eu não sabia fazer Goetia antes. Agora o Daimon me respeitam e ficam quietos. Essa é a forma mais segura para mim. Eu aprendi muito com você vendo seus vídeos. Mago, por que Paimon não faz aquela palhaçada de trombeta? Aonde resido tem muitos crentes na vizinhança. Eu queria ver os crentes, eu vou dar gargalhadas do apocalipse. Então tá bom, né? Eu não achei nenhuma dúvida aqui nisso aqui. Tá bom. Próxima, né? Porque essa daqui a gente finge que não existiu, porque não dá pra entender nada. Vamos lá. Magalícia, te mamo. Ai, que delícia! Quero tirar uma dúvida que tem me atormentado. Há um tempo atrás realizei uma limpeza espiritual,
com uma pessoa confiável e indicada que segue o caminho da esquerda. Confiável e esquerda são palavras que, olha, não sei não, viu? E aparentemente eu estava muito bem. Porém, quando completou uma semana, fui ao terreiro que sempre frequento, em uma gira de esquerda. E lá, Exu me deu esporro e disse que nunca estive tão sujo espiritualmente. Será que teve algo a ver com essa limpeza que eu fiz? Vale enfatizar que quando fechou uma semana depois da limpeza, me sentia extremamente exausto, até mais do que antes da limpeza. Vamos lá. Isso aqui pode ter várias justificativas, né? Eu acho que não é nem o que o Exu te diz, é o que você sentiu, que é o mais impactante disso tudo. O Exu te dizer o que disse foi mais uma confirmação, então meio que não foi um esporro, né? Foi ele te alertando, olha, você fez merda e agora tá aí. É o que eu falo, gente. Conheço 2 magistas de mão esquerda que são de, entre muitas aspas, confiança. E olhe lá, porque eles nem são de mão esquerda direito. Mas essa galera, ela é muito complicada de lidar. Ai, mago, então você é mago de mão direita? Também não. Também é outro extremo super difícil de lidar. O ideal é ficar no caminho do meio, né? Mas isso aí não é o que nos interessa agora. O que nos interessa é cuidado. Tem muito magista por aí, de confiança por aí, que não faz o que está se propondo a fazer ou não sabe direito o que está se propondo a fazer. Quantos e quantos que eu conheci nas minhas andanças que nunca entraram numa ordem, nunca receberam uma iniciação, são tudo autodidatas e aí vão descobrindo as coisas com as pessoas que os contratam. E isso é muito complicado. Então, como saber se o seu caso foi esse, se foi um caso de mau caratismo? É complicado. O que nós sabemos da sua situação é que você fez um rito de limpeza, que era pra você talvez ter alguns efeitos colaterais sim, mas depois ficar bem. E aí você fala que você ficou mal, se sentiu pior do que antes, então alguma coisa já deu errado. E aí foi num terreiro e Exu confirmou isso. Então, meu querido, não dá pra você sair confiando por aí. Eu sempre falo, gente, quer contratar um magista? Vê de onde essa pessoa veio, vê onde essa pessoa foi treinada, vê se ela tem alguém de referência que pode falar sobre o trabalho dela, sabe? Por exemplo, se vocês verem o meu mestre, o Frater Goya, que me ensinou magia enoquiana, ele pode testemunhar. Não, o trabalho do mago é sério porque ele estudou magia enoquiana comigo. Eu posso testemunhar o que ele faz. Se você for lá no mosteiro na Fraternidade do Caminho, apesar deles me xingarem, porque hoje eu sou do capeta pra eles, né? Eles vão falar que eu fui o Frei Bernardo. Tá lá a minha iniciação. Você pode rastrear de onde eu vim. Tem um histórico. Aí vocês ficam indo nesses fraterzinhos que você nunca sabe de onde. Quem deu o nome de frater pra ele? Quem que intitulou ele? Irmão de quem que essa pessoa é? Magista solitário se intitulando frater? Frater da onde? E aqui não é elitismo, não é essa questão. A galera sempre leva por esse lado, né? Ai, porque o mago é elitista. Ai, porque o mago tá sendo elitista, defendendo que só pode ser mago quem é iniciado. Não é isso. O que eu defendo é que você, se você vai procurar um trabalho de magia, busque alguém que seja confiável. E alguém que é confiável, geralmente é alguém rastreável. Nunca é esse frater que explodiu na internet do nada e você não sabe de onde vem, pra onde foi, quem é, quem treinou essa pessoa, onde aprendeu magia. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter bastante cautela. Tem muito... No ocultismo, gente, o que mais tem é charlatão, enganador e gente autodidata que não sabe nem o que tá fazendo direito, que pulou 30 etapas do caminho da magia para ir direto pra Goetia, pro luciferianismo, pra demonolatria, não sabe nem o que tá fazendo direito. Pessoa que começou a praticar magia há 1 ano e já tá vendendo serviços mágicos como Frater fulano, Soror não sei da onde. E o povo de esquerda adora se chamar Lux, Síbilo, Síbila, Nox, eles adoram. Então cuidado, tenha cautela, pesquise antes, porque senão acontece isso. E aí você vai no terreiro toda feliz, chega lá e o Exu fala, você tá muito bem não, né? Aí você fala, mas eu fiz rito de limpeza, como que eu não tô bem? Aí o Exu fala, então, não limpou nada não, só piorou. Porque é aquilo. Existe, por exemplo, trabalho com daimons para limpeza? Existe. Nós temos Agares, nós temos Simeges, nós temos alguns daimons que trabalham em prol de limpar, de destruir a sujeira espiritual, que são os abutres do astral. Mas trabalhar com essa energia para limpeza tem que ter uma idoneidade por detrás. Porque o mesmo que destrói a sujeira,
sabe fazer ela se acumular ali. Então é mais um motivo do porquê a Goetia salomônica é a verdadeira, é a que funciona, é a ideal. Por quê? E eu sei que isso pode ser polêmico para muita gente mais moderna no meio do caminho. Porque nós ordenamos pelos nomes divinos, pelo anjo que frustra, pelo arcanjo que governa e por toda uma hierarquia celeste acima daquela entidade, que ela seja verdadeira no trabalho. E aí o máximo que pode acontecer de errado é não acontecer nada. E quando não é assim, o mago sabe. Por exemplo, quando é Asmodai. Asmodai geralmente ele faz um fuzuê na vida da pessoa para depois arrumar. Mas quem vem fazer magia comigo e quer trabalhar com Asmodai, eu já deixo isso muito claro. Eu falo, olha, esse aqui, ele é complicado, porque ele vai bagunçar a sua vida e depois pode ser que arrume. Se a pessoa falar que beleza, beleza. Então percebe como tem virtudes que precisam ter na pessoa quando você vai procurar um trabalho de magia com uma pessoa séria? E é isso. Então é complicado, porque aqui eu não quero levantar a polêmica. Qual caminho é melhor, o da esquerda ou da direita? Não é isso. O ponto é identificar pessoas que são charlatãs no meio. Eu já fiz vídeo, já fiz post, vários alertas sobre isso, mas sempre tem gente nova chegando no meio, né? Sempre tem uma pessoa com uma necessidade que surge, e aí, infelizmente, essa pessoa é como uma ovelha no meio de um monte de lobo. E o ocultismo tá cheio dessa corja, dessa galera, gente ruim mesmo, que quer roubar, que quer extorquir. Ou pior do que isso, quando quer extorquir, ainda menos mal. O pior é quando a pessoa é magista, sabe fazer magia, mas faz com intenção maldosa mesmo. Aí é mais complicado ainda. Então que esse caso que você viveu, essa experiência que você teve, sirva para te alertar sobre em quem você confia para fazer magia. Não é só porque a pessoa tem 10, 20, 30, 50, 100 mil seguidores que é uma pessoa de confiança. Cuidado, atente-se. O que mais tem hoje em dia é gente falando de esoterismo na internet. É gente falando que viu, que fez, que aconteceu, mas aí você vê a vida da pessoa e você fala, mas que vida desgraçada é essa que essa pessoa vive? Os famosos pactos de riqueza, veja por aí. A pessoa oferece pacto de riqueza, mas você vai ver a vida da pessoa naquilo que ela expõe mesmo, a pessoa parece estar na margem da pobreza. A pessoa não tem um altar digno para as entidades dela. A pessoa não zela pelo sagrado dela. A pessoa vive capengando. Eu não estou falando que tem que ser rico. Eu estou falando que tem que ter uma estrutura, um equilíbrio. Como que você pode dar aquilo que você não tem? Vocês entendem, gente, onde eu quero chegar? Ninguém pode dar o que não tem. Aí, caso de limpeza, por exemplo. Vai fazer caso de limpeza com um magista de esquerda. Aí todo dia o magista tá falando que tá com um inimigo, que tem alguém atacando ela, que ela tá atacando alguém, que vai ao inferno, umas frases de indireta. A pessoa vive numa vida frustrada, numa roda de autodestruição emocional que a pessoa não percebe, mas quem tá de fora percebe. E geralmente é o que acontece com esse povo de esquerda. Geralmente, não tô falando que é via de regra, mas geralmente, pelos casos que eu já acompanhei nesses mais de 20 anos de caminhada, é o que acontece. O povo vira marmita emocional de capeta. E aí é o que nós temos, né? Aí é o que nós temos. Aí é esse tipo de pessoa que vai fazer trabalho de limpeza, mas o emocional não tá limpo. Que vai fazer trabalho de amor, mas vive solteiro porque ninguém aguenta o cidadão. Que vai fazer trabalho de prosperidade, mas não tem onde cair morto. Quer dizer. E aí sabe no que essas pessoas são boas? Destruição. Porque é o que a vida dela circula. Em destruição, destruição, destruição. Entenda. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém, gente. Isso é um fato. Isso é um fato. Bom, bora para a próxima dúvida. Eu espero que você tenha aprendido a lição, né? Olá, Mago, tudo bem? Tudo bem. Espero que sim. Adoro seus vídeos e é muito bom ter alguém que leva a espiritualidade a sério como você. Obrigado. Bem, minha dúvida é a seguinte. Eu comecei em 2024, entre parênteses. Coloquei porque não sei se você vai ler isso. E se vai ser em 2024 ainda. Não, já é 2025. Comecei esse ano no candomblé, mas ainda pratico bruxaria e praticava antes de entrar. Enfim, eu tinha um culto a Hecate. Agora, um tempo depois de entrar, eu sinto o seu chamado novamente. A minha dúvida é, dá pra conciliar sabendo separar as coisas direitinho? E como foi pra você? Pois você cultua Hecate e é devoto, mas também é feito no orixá. Você se afastou um pouco dela nesse tempo que passou lá? Gostaria de sua ajuda se for possível. Agradeço muito, querido. Continue ajudando com a sua sabedoria. Obrigado. Vamos lá. Existe uma questão nas religiões
que é o que complica e que geralmente nos afasta como magos delas. Os chamados dogmas. Dogmas esses criados por pessoas para controlar pessoas. Isso você vai ter no candomblé, isso você vai ter na Umbanda, isso você vai ter no catolicismo, isso você vai ter na igreja de crente, e qualquer religião é assim. Lembre-se que eu estou falando de dogma, não de fundamentos, são coisas diferentes, tá? O dogma, geralmente, ele vai te proibir. O fundamento vai te ensinar. E aí, qual que é o problema? A maioria dos terreiros são dogmáticos. Então, espiritualmente, não dá problema nenhum, tá? Você pode cultuar Hecate, você pode cultuar Ganesha, você pode cultuar a entidade que for e fazer você montar seu próprio panteão. As entidades não estão nem aí pra isso. Agora, quando chega no humano, é que complica. Por quê? Porque o ser humano, ele quer ter o controle. No candomblé, é a mesma coisa. Aliás, diga-se de passagem, o candomblé se tornou, não sei se sempre foi, mas até onde sei se tornou uma religião onde abusos diversos, psicológicos, sexuais, tudo mais, são permitidos e tratados em algumas casas como algo bonito, louvável. Então, assim, eu não sou candomblecista. Eu sou iniciado pro orixá, mas eu não digo que sou candomblecista, porque eu tenho vergonha da religião. Tenho meu pai de santo, admiro, respeito, sempre faço minhas coisinhas com ele, mas não vou pra xirê, não vou pra função, faço minhas funções tudo escondido, sem festa, sem nada, pago minhas obrigações tudo escondido porque quero ter culto ao meu orixá. É pra isso que eu vou na casa de santo. Tudo que entra no dogma, não dá pra mim. Não dá. É demais. É o ponto de você ter que ficar sentado no chão, olhando pro chão como se você fosse um escravo, porque tem um irmão mais velho de santo na casa. É você ter que ficar o tempo todo trabalhando lá, enquanto os ebomes ficam sentados conversando, falando mal de você. É umas coisas assim que é normalizado, que pra galera que tá lá dentro, é normal. Se eles acham isso normal, beleza. Eu não consigo. E por isso, não fiquei. Porque não é pra mim. Ponto. Eu nunca quis raspar santo pra início de conversa. Mas, toda vez que ia, bolava. E aí sempre era uma confusão. Então, o orixá quis. E se o orixá quis, quem sou eu pra negar? Agora, religião, não sigo. E não tem quem me convença do contrário. Então é aquilo. Por que eu tô falando tudo isso? Pra chegar no ponto que, se você tiver a sorte que eu tive de encontrar um pai de santo que sabe distinguir uma alma que precisa cultuar orixá de uma alma que precisa ficar enfiada dentro de terreiro em função 24 horas por dia sem ter vida, beleza, você consegue conciliar. Agora, se você for se doar, como o pessoal aqui de São Paulo se doa no candomblé, você não vai ter vida. Você não vai ter vida. E eu digo isso pela vida dos meus irmãos santos que eu vejo. Todo mês tem função. Toda vez que tem função tem que estar toda hora no barracão. É gente terminando namoro, casamento, porque ninguém aguenta viver com uma pessoa que fica 24 por hora, pior que crente, dentro de casa de religião. Então, é aquilo. Você consegue conciliar se você tiver um pai de santo que te entenda. E isso é o mais raro de se ter. E aí, cuidado, né? Tudo que vira grandioso demais, tende a se tornar fanatismo. E hoje nós temos muitos fanáticos, crentes de Umbanda, crentes de candomblé, e é complicado, né? Então, é aquilo. Sou iniciado pro meu orixá, cultuo meu orixá, todo ano faço corte, todo ano cultuo meus igbás, nunca rejeitei meus santos e sei que eles estão felizes comigo, porque sempre jogo búzios para saber se tá tudo certo. Agora, eu dei a sorte e tive o privilégio de ter um pai de santo que entende o meu lado. Mas antes disso, eu passei por outras casas de religião, de candomblé e de umbanda, que eu tive que sair por atrito, porque eu questionava o dogma. O pai de santo, a mãe de santo falava, não pode tal coisa. Eu falava, mas por que não pode? Não pode porque da quizila, mas por que da quizila? Qual é o fundamento? Eu quero aprender o fundamento, eu não quero aprender só o dogma, só a proibição, só a restrição. E aí dava atrito. Você fala isso porque você é de outro meio. Aí sempre chega naquilo, né? A casa de religião não é pra você. Então tá bom, então não é pra mim. E aí eu pegava minhas coisas e saía. E aí saía com 300 mil demandas de pai de santo e mãe de santo em cima ainda. Então é aquilo, você está disposto a lidar com tudo isso? Se sim, continue. Se não, se afaste que é melhor, tá bom? Eu não recomendo ninguém a entrar em um lugar onde você sofre abuso. E candomblé é um lugar onde você geralmente, em 90% das casas de santo que eu fui, sofre abuso porque isso é institucionalizado como dogma. Você chegou agora, então você vai ser tratado que nem um verme, que nem um escravo.
Você só vai ser tratado como alguém melhor daqui 7 anos se você entregar todas as suas obrigações e gastar dinheiro pra caramba com um santo. Se não, meu filho, esquece. E eu digo 90% porque, gente, quando eu fiz santo, antes de fazer santo, meu terreiro de Umbanda ele era o Molocom, um terreiro onde eu mais fiquei por muito tempo. Fiquei mais de 3 anos nesse terreiro. E aí a mãe de santo era feita em candomblé. A gente ia no terreiro do pai de santo dela. O pai de santo batia na cara dos filhos de santo. Na nossa frente, assim. Nas entidades e tudo mais. E isso era considerado normal. Eu via aquilo, eu ficava estarrecido. E aí eu ia em outra casa, a mesma coisa acontecia. Eu ia em outra casa, a mesma coisa acontecia. Então assim, todas as casas de santo que eu fui, tirando a do meu pai de santo atual, abuso rolava. E rolava assim, de forma normal, era louvável. Ao ponto do pai de santo dar tapa na cara dos outros, todos os ebomos dar risada. Ao ponto de uma pessoa ir fazer santo e ficar 21 dias trancada, comendo mingau e nada mais. E as pessoas acham que iniciação é isso. Que tem que sofrer desse jeito. Então assim, é o que eles mesmos falam, né? O santo não é pra qualquer um, a iniciação não é pra qualquer um. Beleza, pra mim não é mesmo, se for desse jeito. Pra mim não é. Entende? Então, é isso. Não tem como falar da minha experiência com o candomblé, como você pede pra eu falar, sem falar de toda a visão de abuso que eu vi quando eu estive imerso na religião. Eu vou ficar lá pelo orixá. Não, o orixá você cultua na sua casa. Mas e os meus igbás? Seus igbás você vai se virando pra melhorar. Agora, o que não dá pra fazer é ficar sofrendo abuso. E aí, o abuso, né, que eu falo é mais psicológico, claro, não tô falando de coisa sexual, mas chega no ponto do pai de santo de tal, o que você pode fazer com a sua vida espiritual particular e o que não. E aí é onde entra o problema, porque ele vai falar, você não pode cultuar Hecate, você não pode praticar bruxaria, você não pode praticar magia. E aí entra um ponto de interrogação, você fala, mas a religião toda é baseada em magia, como que eu não posso? Não pode. Por quê? Porque não pode perder o controle que tem sobre você. Vocês entendem, gente? Então, é nesse ponto que eu falo que especificamente o candomblé dá muito atrito quando o assunto é magia. Muito atrito. Umbanda, candomblé dá muito atrito. Eu, particularmente, não recomendo. O espiritismo kardecista, alguns são mais abertos. Hoje em dia, porque dentro do espiritismo kardecista entrou muita coisa esotérica, né? Entrou radiestesia, entrou sigilos, entrou pantáculos, entrou muita coisa lá dentro, né? A nível de esoterismo e virou uma salada de fruta. Então eles são um pouco mais abertos para essas questões. Agora, Umbanda e Candomblé, hoje em dia, sobretudo, tá bem complicado, viu? Mas tomara que o seu pai / mãe de santo seja de boa. E se ele for, se ela for, aí dá pra conciliar sem problema nenhum. O lado espiritual eu te garanto que não dá atrito nenhum, tá? Bora pra próxima perguntinha. Bom dia, Mago. Bom dia. Inicialmente agradeço por compartilhar um pouco do seu conhecimento nas redes sociais. Tenho 2 dúvidas. Vamos lá. #Mago. Poderia explicar o porquê das conjurações no exorcismo católico se utilizarem da língua latim e não da língua aramaica ou hebraica, que eram as línguas faladas pelos indivíduos no tempo e local onde os fatos bíblicos foram narrados? Até mesmo a língua grega, na qual alguns dos manuscritos mais antigos da Bíblia, entre parênteses, Novo Testamento, foram escritos. Nesse contexto também, qual a importância e peso de se pronunciar palavras, conjuros e imprecações na língua original? Tá, vamos lá. Então, sobre a sua primeira dúvida, é muito simples. É só estudar um pouco de história que você vai entender o porquê. A Igreja Católica, ela é romana. Quando você vê o nome oficial da religião, Igreja Católica Apostólica Romana. A sede da igreja é Roma. Logo, o idioma oficial da igreja é o latim, que era o idioma que se falava na Roma Antiga. E por que ele é tão forte? Por conta da egrégora, né? O latim, apesar de ter se tornado uma língua morta, que não é oficialmente falada em país nenhum fora o Vaticano, continuou sendo usado nas orações, nas missas, pela igreja, e a igreja basicamente dominou o Ocidente, e parte do Oriente até. Mas a Igreja Apostólica, como nós temos hoje em dia, dominou o Ocidente, colonizou o Ocidente. Por isso, tem um peso egregórico muito forte em cima do latim, porque a igreja sempre se usou, por séculos e séculos e séculos, mesmo depois do idioma ter sido considerado extinto. A igreja nunca deixou o idioma se extinguir. Por isso, é mais poderoso quando é recitado no idioma em latim, pelo idioma sagrado que se tornou para a Igreja Católica. Entendeu? Mago, mas eu não sou católica, isso faz diferença? Faz.
Faz, porque o fato do idioma ser vivo a nível egregórico, né, torna ele vivo também a nível espiritual para quem recita. É a mesma coisa que você pegar o enoquiano. O enoquiano, se eu não praticar magia enoquiana, vai funcionar como um idioma sagrado se eu pronunciar ele? Vai. Ah, e se eu recitar a chamada do fogo em um feitiço de caldeirão, vai ampliar os poderes? Vai. Por conta do poder energético que tem na verbalização de um idioma sagrado. E isso se dá com o sânscrito, com o hebraico, com o aramaico, com o latim e qualquer outro idioma mágico criado, tebano e por aí vai. O idioma mágico falado, pronunciado, verbalizado ou escrito, ele tem um poder egregórico sagrado por detrás, né? No caso do latim em específico, é mais por questão de egrégora, mas os demais alfabetos, como o enoquiano, o hebraico, o sânscrito e alguns outros, o alfabeto em si ele é composto com significados esotéricos. Se você pegar cada letra do alfabeto hebraico, Aleph, Gimel, Beif, Kef, Kof e as demais letras, Shin, Men, Nun, todas elas vão ter um significado gemátrico, numérico, um significado fonético de alfabeto, né? E um significado esotérico quando é atribuído à Cabala. Porque para os cabalistas, né? Se você ler o livro, o Sefer Yetzirah e tudo mais, sobretudo, que é o livro da formação, lá vai falar que o Criador, né, o todo, ao verbalizar o alfabeto hebraico, cada letra dele, uma emanação foi sendo construída de criação no universo. Então, os cabalistas acreditam que cada letra hebraica tem um poder criacional por detrás dela. Isso é refletido no enoquiano de John Dee, que é muito baseado no hebraico. Isso é refletido no alfabeto tebano, no alfabeto da passagem do rio e diversos alfabetos mágicos que são utilizados, seja como escrita de sigilo, seja como pronúncia. Então, quando nós falamos de línguas mágicas e alfabetos mágicos, nós temos um poder egregórico e, às vezes, um poder esotérico por detrás daquilo, né? Aí depende do alfabeto, do idioma. É a mesma coisa, por exemplo, que conversar com o orixá em Yorubá e conversar com o orixá em português, né? O Yorubá é a língua nativa, você acessa a essência daquela forma. Voltando para essa questão de religião lá. Por isso que num xirê de candomblé a gente canta tudo em Yorubá, tudo é feito no Yorubá e por aí vai. Porque é a língua que o santo se identifica, é a força essencial daquela energia. Na Igreja Católica é uma coisa. Só que a Igreja Católica dominou o mundo, né? Então, por que as bruxas em feitiços usam tanto latim? Por conta da igreja. Essa ideia de bruxaria separada de igreja é coisa moderna. As bruxas eram mulheres piedosas que iam pra missa todo santo domingo, na Idade Média. Pois é. É só você estudar a história que você vai entender. A bruxaria que se desenvolveu como chamado hoje em dia de bruxaria tradicional, que era o folclore popular de cada terra, pegava o santo, pegava a sabedoria indígena, pegava coisa de grimório, misturava tudo e fazia bruxaria. Isso era uma prática de bruxaria popular. Mas a religião daquelas pessoas continuava sendo católica, porque era a religião vigente. Então, respondendo sua primeira pergunta, é isso. O idioma tem um peso egregórico, quando ele é um idioma sagrado, e se você está lidando com aquela energia de egrégora ainda, como no candomblé, por exemplo, como eu falei, no Ifá e tal, você acessa a essência da energia. Você fala no idioma da energia, o enoquiano. Por que a gente só evoca os anjos recitando chamadas enoquianas, falando em enoquiano, e temos que aprender todo o idioma certinho? Porque eu acesso a essência daquela forma, entende? Mesma coisa, anjos cabalísticos com o hebraico e santos com o latim, você chega na essência da energia. Por isso que acaba sendo mais forte. Vamos lá, segunda dúvida. Sei que você é amante de filmes, HQ e principalmente que tem a temática ocultista. Sou mesmo, demais, adoro. Assistindo o filme Sandman, série, né? Notei que em um dos capítulos havia uma entidade chamada o Violinista. Dizia-se que este era o tipo padroeiro dos marinheiros e navegantes, e que a crença seria de que ao morrer, seria transportado para sua terra, que era um imenso jardim florido. No filme, dá a entender que as pessoas esqueceram essa tradição. Contudo, a entidade que representava esse reino continuou a existir e, consequentemente, o seu reino. Como podemos traduzir isso na prática para ciências ocultas? Essas entidades, reinos e afins são criações de nosso mundo astral. Os anjos Shen, enoquianos,
os reinos e entidades descritas no Sefer Ha-Harazim, entidades da cultura Yorubá, a título exemplificado, seguiram essa lógica de serem criados no reino metafísico por uma ordem, agrupamento de pessoas, etc. lá no passado? Poderíamos inferir que muitos sistemas mágicos, entidades e reinos místicos de nossos antepassados tiveram contato, se perderam ao longo da história, mas permanecem como sempre aguardando quem os acesse, como por exemplo John Dee, em algum momento se permitiu ou não sei como, ter contato com anjos enoquianos, o qual descreveu e franqueou o acesso às demais pessoas até os dias atuais. Espero ter ficado claro. Desde já agradeço o espaço. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender é que todos esses reinos astrais, espirituais, de mitologias, o Monte Olimpo, o Valhalla, o céu, o inferno, o purgatório, tudo isso existe no plano astral, que é o plano das ideias. E uma vez que isso foi erigido no plano das ideias, no plano astral, é uma dimensão que está lá. E quem tiver essa crença, acessa essa força, porque um dia foi criado e a criação, gente, é infinita. Veja o nosso universo, que está em constante expansão. Tudo que está acima é como que está abaixo. Então tudo que é criado no astral, fica pro astral. E não some. O que vai diminuir? O poder da egrégora. Então, por exemplo, eu vou cultuar uma entidade que uma tribo indígena isolada que eu descobri cultuava não sei quantos mil anos atrás. Essa força arquetípica vai continuar existindo? Vai, porque um dia foi criada. Então, no plano astral, ela existe em algum lugar. Agora, não é uma egrégora alimentada. Não se doa energia para essa força. Não se tem uma forma pensamento em cima. Você vai conseguir acessar isso e tirar benefício disso? Talvez sim, mas com muito mais dificuldade do que, por exemplo, contatar um deus grego que até hoje em dia tem culto, que nunca parou de ter culto, por exemplo. Então, é para você entender que, sim, a coisa continua existindo no plano astral, isso é inegável. Você pode fazer uma gnose, um scrying, uma projeção astral e visitar esses reinos perdidos que não se tem mais culto? Pode. Você vai conseguir tirar a experiência disso? Demais. Agora, na prática mágica, sobretudo, na prática espiritual, fora uma visitação, uma exploração de um reino, você trazer essa força para o nosso plano material de novo, o ideal é se ter um culto egregórico para fomentar essa energia. E a partir daí, isso vai voltar a ter efeito na Terra, na nossa vida, na vida de alguém, e por aí vai. Entende? E nesse ponto, o que é retratado no isso do violinista de Sandman se faz real. Porque, por mais que os marinheiros esqueceram dele, ele continua sendo uma entidade que existe no canto dele ali. O reino dele tá lá, tá vivo. Só talvez não esteja sendo frequentado. Só talvez seja um reino isolado. Um reino abandonado. É a mesma coisa do nosso... A gente tira pelo nosso próprio templo astral. Na magia, uma das etapas importantes é a construção do próprio templo astral, que é onde você vai acessar para fazer magia, para estudar magia, para relembrar coisas estudadas, para acessar o seu eu superior, os reinos. É um ponto de ancoragem entre você e os mundos superiores e inferiores que você quer acessar. Mundos, entidades, etc. E aí, se você abandonar o seu templo astral e nunca mais acessar ele, ele vai continuar existindo. E pode ser que depois que você morra, você vá pra lá, inclusive, porque você criou aquele lugar. Mas se você não cuida, a coisa fica desgastada. E é o que eu sempre alerto. Uma vez eu tive a oportunidade, foi uma única experiência que eu tive essa oportunidade, de lidar com uma pessoa que foi magista, aí teve um processo de luto muito difícil, não conseguiu superar, abandonou tudo. Assim, não teve religião nenhuma, não virou crente nem nada, só abandonou tudo e parou. Meio que ficou meio ateu, sabe? Meio cético demais da crença mágica. E aí essa pessoa me procurou, eu perguntei se ela tinha desenvolvido alguma coisa no astral, a pessoa falou que sim, fazia viagem astral, visitava as esferas cabalísticas e tudo mais. Eu perguntei se tinha templo astral, falou que sim. Perguntei de iniciação, falou que sim. Eu falei, ixi, então tá fudido. Aí eu fui visitar o templo astral da pessoa. Eu cheguei, fui descrevendo o templo astral da pessoa, tava tudo imundo, tudo abandonado assim. Tudo abandonado, tudo abandonado. Parecia que tinha bicho, larva por todo o templo. E aí eu falei isso pra ele e começou a cair em choro, porque tudo que eu falei batia com a descrição. Isso foi um caso de scrying, aliás, né? E aí ele ficou em choque vendo o que eu tava falando pra ele, porque ele não imaginava que a coisa continuasse lá. Pra ele, na cabeça dele, ele tinha parado de acessar, então tinha deixado de existir. Mas não, continuava existindo no plano astral. Porque tudo que a gente cria no plano astral continua lá, a não ser que a gente ordene a destruição, porque aí nós estamos destruindo. O plano astral ele é plástico, a gente pode moldar ele como a gente quiser. Só que uma vez que foi moldado, ou você continua cultivando, ou você destrói.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando somos magistas com os pensamentos que cultivamos, porque isso tudo vai se refletir no nosso astral, entende? E nesse sentido, tá certinho o que Sandman retrata. Essas entidades, reinos e afins são criações nossas no mundo astral? Sempre, né? Quando nós estudamos o corpus hermético, tanto no Poimandres, no discurso de Hermes a Asclépio, nós vemos muito nitidamente Hermes falar, né, sobretudo Asclépio ali, que os deuses são criação da humanidade. Claro, uma vez criado, existem, mas eles são personificações da energia que existe acima de nós. Então, eu olho para a força do amor e eu arquetipo aquela energia criando uma entidade, uma mitologia, uma questão ética, moral, espiritual e por aí vai. E uma vez que foi criado, continua existindo. E aquele ser criado é uma divindade, que está acima de nós porque nós a colocamos acima de nós. Ai, Mago, então Hecate não existe de verdade? Existe. Essa ideia de que, porque foi o homem que criou, não existe. Gente, você não está numa casa que alguém criou? A casa não existe? Existe. É uma ideia burra. É uma ideia até mesmo cristã, o pensamento de que Jesus é o Deus Salvador, mas eu nunca nem estudei mitologia comparada para ver que a mitologia de Jesus se repete em tudo quanto é mitologia. É uma ideia burra conceber divindades como seres absolutos, sendo que todos os arquétipos de divindades se repetem no mundo inteiro. E é aí que nos dá a prova de que aquela força existe como força primordial. Por isso que nós estudamos Cabala, para entender a raiz dessa força, a essência dessa força. E aí vem os anjos, que são os portais intermediários entre essa força, né? E aí vem a magia enoquiana e por aí vai. Mas sim, segundo o hermetismo, os deuses são criação dos homens. E não por isso são irreais, fracos ou qualquer coisa assim. Esquece essa ideia. Essa concepção é burra. Essa concepção é cristã, né? Porque é Moisés que vai destruir o bezerro de ouro que o povo criou. É uma concepção judaico-cristã. Mas numa cosmovisão hermetista, lê lá. Pega, nem que for só o livro do discurso de Hermes a Asclépio, que você vai ver lá o que Hermes fala sobre divindades. O discurso da iniciação maravilhoso de Hermes. Então, é falado, os homens criam deuses como reflexo do divino. E isso se repete no mundo inteiro. Como que pessoas que viveram há milhares de anos iam saber disso? Não sabiam. Se não tinham contato uma civilização com a outra, basicamente. Não sabiam. Mas todas as religiões vai ter o deus Sol, a deusa Lua, a deusa do amor, o deus ou deusa da fertilidade, e por aí vai. Porque os homens vão criando deuses conforme vão percebendo energias que movem a sua vida. Então, não tem problema nenhum em afirmarmos que, para um mago hermetista, os deuses são, sim, criação dos homens. Nem por isso menos poderosas, nem por isso inexistentes. Uma vez criado, existe. Ponto final. Bom, acho que eu respondi todas as suas dúvidas, que foram muitas, e a ideia é essa. Então, tudo que você cria no plano astral vai existir como criação. Vai ser mais forte, mais fraco, pelo número de pessoas e energia egregórica que é emanado nisso. É por isso que práticas de magia com egrégora são infinitamente mais fortes a nível de manifestação, né, do que um ritual com uma pessoa só. Mago, então, o rito coletivo é mais forte do que rito individual? Não. Mago, eu tô ficando confuso. Calma que eu explico. No caso de rito coletivo, que é o que a maioria já ia pensar, né, imagino eu, é diferente, porque por mais que nós formamos uma egrégora, todo mundo quer receber alguma coisa dessa egrégora. É diferente de um culto a uma divindade, onde todo mundo só faz oferendas de gratidão, de gratidão, de gratidão, vez ou outra pede proteção, mas tornam aquilo algo acima de você. Existe um culto, uma devoção por detrás. Nesse sentido, sim, muito mais forte a egrégora. Agora, no rito coletivo, não, porque o rito coletivo é uma egrégora muito forte, que faz esse efeito também, só que todo mundo quer receber coisa daquela egrégora que se forma. Então a energia se dissipa para muita gente. Enquanto num culto você vai aprender a cultuar, vai adorar, vai sacrificar, vai ofertar, vai louvar, e só depois que você ofertar tudo isso de energia que você vai começar a receber alguma coisa. Então, percebam como é diferente as coisas, né? Só para dar um exemplo. Para vocês entenderem que tudo que você cria no plano astral é criado. E por isso tem que tomar muito cuidado com o que você está criando. A ideia de formas, pensamentos e egrégora é muito real. Muito mais real do que parece. E é isso, gente. Já falei demais. Tô aqui gravando esse vídeo há um tempão. E é isso. Então, gente, mês de março virou. Esse mês teremos na lojinha pó de proteção, óleo de proteção
que são complementos, um magnetiza, o óleo tem função magnetizante, o pó expansiva. Um puxa, um atrai. Para proteção é o ideal, porque enquanto um vai magnetizar a proteção, o outro vai repelir o mal. O pó repele o mal, o óleo puxa, magnetiza a proteção. Entendeu? Por isso que é um complemento bacana, e esse ano o mago vai fazer pó e óleo de proteção, ambos consagrados ao anjo Ahriman-Naap, que é o anjo que trabalharemos esse mês, inclusive, no rito coletivo. Então já tem um combo aí para vocês, né? Vai ter rito coletivo de proteção e o mago na lojinha alquímica vai fazer pó de proteção e óleo de proteção. E recomendo que se compre em conjunto, porque ele vai servir muito aí para expansão e retração, a força magnética e expansiva do cosmos. Magnética e elétrica, como chamamos. Vai ficar fazendo esse efeito aqui. Um puxa, um vai, um puxa, um vai, um puxa, um vai. E aí tem uma proteção excelente, perfeita. Pretendo, não sei se vai dar, mas pretendo fazer óleo de estudos também, consagrado aos anjos do ar ou ao anjo de Mercúrio. Ainda não sei qual anjo que vai ser consagrado, mas faremos óleo de estudos também. Então fique atento lá pelo Instagram, porque é sempre numa quarta-feira que o mago posta. Fique atento, metade do mês de março sempre vai ter um pó, um óleo, alguma magia do dia a dia para você usar ali quando precisar e não ficar dependendo de fazer grandes rituais. A agenda do mago está aberta. A agenda do mago costuma ter quase um mês para um mês de espera, às vezes um pouco para mais, às vezes um pouco para menos. Esse mês a agenda do mago abriu para final de março, então estamos no início de março. A agenda, enquanto eu estou gravando o vídeo, está bem já no finzinho de março. Se você for me procurar, provavelmente vai estar para finzinho de março ou início de abril a agenda de leituras. Então, se você quer fazer trabalho, leitura de tarô, de bola de cristal, de mãos, de baralho cigano, do que for, chama que a gente agenda, tá bom? Se você quer fazer trabalho de magia individual com um mago, os trabalhos costumam custar em torno de R$2.000 aproximadamente. Alguns custam bem mais que isso, como trabalhos de demanda, de destruição, que eu raramente faço, mas quando faço, tem o seu custo, né, por ser mais caro, justamente porque envolve a minha saúde, a minha periculosidade, o retorno vem tudo para mim, então por isso cobro bem mais caro, mas se você quiser fazer, chama que a gente vê a possibilidade, tá bom? Temos nossos cursos de tarô, curso de scrying, gravados, feito pela Hotmart, você faz no seu tempo, como, quando, da forma que tiver disponibilidade. Os cursos têm acesso vitalício. O curso de tarô de um modo especial, ele é um curso que vai muito além de te ensinar tarô. Você vai desenvolver intuição, você vai desenvolver meditação, você vai desenvolver tanta coisa a mais que você termina o curso já sendo quase que um avançado no rolê aí, né? Eu super recomendo o curso de tarô de um modo especial, tá bem bacana mesmo. O curso de scrying também é bom, mas ele é iniciante, então não adianta você comprar o curso achando que vai ser um curso gigante. Não, ele é um curso introdutório. Você vai aprender a confeccionar o objeto reflexivo, consagrar o objeto reflexivo da forma mais correta e forte, a técnica para obter as visões, a clarividência ali e tudo mais, né? Mas ele é um curso mais introdutório, mais simples, por isso também mais barato. De qualquer maneira, ambos os cursos estão disponíveis lá pela Hotmart. Acesse lá e seja feliz. No mais, meu povo, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!